Que bom de novo aqui juntos, meditando na grande, magnífica tratado teológico, a grande carta de São Paulo para a Igreja de Roma, a Epístola aos Romanos. Estamos na penúltima mensagem do capítulo 9, né? O capítulo que fala sobre o grande mistério, né? Da soberania de Deus. O grande mistério, gente, é um capítulo fantástico. E o título dessa mensagem é O Povo que Não Era Povo. É a nossa mensagem de Romanos, de número 64. Não deixe de assistir as outras. Então, vamos lá, ler os versículos que nós vamos usar. Romanos capítulo 9, vamos lá, a partir do verso 24, diz assim. O apóstolo Paulo escreveu para a igreja dizendo assim, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhe declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Olha que coisa incrível. Ele está citando o Antigo Testamento, capítulo 2 da profecia de Oséias. Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra a sua sentença de forma rápida e definitiva. Como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, teríamos nos tornado como Sodoma, seríamos como Gomorra. Que coisa incrível, que texto complexo a gente tentar entender o que o apóstolo está falando aqui, mas é complexo, mas ele é lindo, né? Porque ele fala do grande mistério da soberana vontade de Deus. Toca nesse assunto, o assunto sobre a eleição. Lembra-se quando eu falo no vídeo sobre eleição que nós não estamos falando de uma definição calvinista como determinação, pré-determinação, não é isso. Não é isso. E é impossível que uma mente humana escreva o que o apóstolo Paulo escreveu aqui, se Deus não tivesse revelado essas verdades para ele pessoalmente, como Cristo fez, como ele diz na Epístola aos Gálatas. Romanos 9 está mostrando que geração atrás de geração atrás de geração, Deus está cumprindo o seu propósito. Ele está fazendo uma intervenção sobrenatural no processo natural da gestação. Envolve a soberania. Por que ele fez isso? Nós estamos revisando aquela mensagem sobre a eleição, uma pequena revisão. Porque o pecado fez isso. O pecado deformou a humanidade de uma forma tão violenta que ela perdeu a utilidade. Por quê? Porque o objetivo do ser humano é ter um relacionamento com Deus. Deus criou com esse propósito. E o pecado simplesmente impede isso, né? Então, Deus, se usasse da sua ira, da sua justiça, ele teria que ter dizimado toda a raça humana, quando Adão pecou. Mas ele usou de longanimidade. Ele usou esperando, dando sempre uma oportunidade para que quando o evangelho viesse, trazido pelo seu filho, tá? As pessoas creem no evangelho e se convertessem. Então, por que ele faz dessa forma? Porque nenhum ser humano terá alguma desculpa diante de Deus. De Adão até os dias de hoje, a humanidade sempre é muito confiante, sempre é muito orgulhosa, sempre é muito independente de Deus. Deus vai interferindo na história humana para que a humanidade não se autodestruísse, né? Ele deu a sua maravilhosa lei ao povo de Israel. Ele trouxe a própria filosofia grega para que o ser humano, de alguma forma, se tornasse mais racional. Trouxe o direito romano, né? Trouxe a ciência, né? Porque todos os dons vêm do Pai das Luzes. E isso não conserta, não consertou o ser humano e nem vai consertar.
O Evangelho está sendo pregado há mais de 2000 anos. Então não há desculpa para ninguém. O camarada lá no Nepal, ele já ouviu falar de Jesus Cristo. Tá? Aí a gente pergunta, por que então toda a humanidade não se converte? Porque é aquilo que aconteceu com Faraó, quando Moisés chega para ele trazendo a ordem de Deus para libertar o povo. A Bíblia diz que o coração do Faraó se tornou duro. É um coração que não quer, não tem vontade de ouvir a palavra de Deus, de se converter. Então, com isso, é um coração que faz aquela pessoa, aquele ser e a humanidade em geral se tornar escrava do pecado. Como o Faraó foi. Em Mateus capítulo 24, você pode ler lá do verso 9 a 14, Jesus Cristo vai falando o que vai acontecer com o ser humano quando chegar próximo à parousia, à volta do Cristo. Ele diz que a iniquidade vai crescer muito, o amor vai esfriar tremendamente. Hoje nós vemos tempos tão complicados, irmãos. As redes sociais amplificou o mal. Ao mesmo tempo como ela trouxe muitas coisas boas, mas ela amplificou o mal. Nós vimos nesse filme que fez tanto sucesso no mundo inteiro, na Netflix, né, o Adolescence, que os adolescentes hoje em dia estão sendo sequestrados dentro do interior do seu quarto. Né? O bullying, que era uma coisa que acontecia num espaço geográfico, às vezes na escola, na rua, agora acontece dentro do quarto de uma criança. Né? Ele e-mails, linguagem próprias, tá? E surgem nesse vão cada vez mais falsos profetas que induzem a mente dos adolescentes, das crianças, a terem uma atitude de misoginia. A educação sexual que eles deveriam receber, eles estão recebendo de sites pornográficos que tornam a mulher cada vez mais um objeto a ser descartado, tá? E aí vão multiplicando cada vez mais casos de violência contra as mulheres, cada vez os adolescentes vão experimentando mais e mais e mais ansiedade, síndrome de depressão e muitos casos de suicídio. E infelizmente tem as big techs, né? Essas grandes companhias, Google, TikTok, a própria Microsoft, a Facebook. Então, esses grandes sistemas, Big Techs, enriquecem com isso. Enriquecem com essa divulgação de mentiras, com fake news. E dizem que, se forem tolhidos, eles estão tendo a liberdade de expressão censurada. Com isso, eles derrubam governos, fazem, acontece. Para quê? Para que cada vez mais o mal vá atingindo proporções cada vez maiores, irmãos. Jesus falou e alertou: o amor vai se esfriar cada vez mais. É como se a gente estivesse preparando o caminho do anticristo, porque a intolerância cresce, tá? Fora as ameaças que tem no mundo de aquecimento global, de holocausto nuclear e tanta coisa. Tanta coisa. Parece que quando a gente vê Jesus falando lá no Mateus 24, parece que a gente está assistindo um noticiário da CNN. E o que mais incomoda é quando Jesus diz que a volta dele vai ser muito parecida com os tempos de Noé. A humanidade chegou a um nível de degradação tão violento, e o ser humano se tornou tão, como é que se diz, impuro, pervertido e violento, que Deus se arrependeu de ter feito a humanidade e mandou Noé construir aquela arca. E Noé levou quase 100 anos aí construindo a arca, sendo alvo de zombarias daquela geração. Mas quando Noé entrou naquela arca, Deus fechou a própria porta da arca e disse: basta. E veio o dilúvio. E só sobrou a família de Noé. E a volta de Cristo é profetizada como algo dessa forma, pelos profetas do Antigo Testamento, que diziam o dia de Yahvé. A volta de Jesus, Apocalipse diz que os poderosos da terra vão se esconder, porque vai ser um momento que Deus vai dizer: basta, basta. Quem irá resistir à ira do Cordeiro?
Se os irmãos me permitirem, eu quero até ler um texto na segunda carta aos Tessalonicenses, onde o apóstolo Paulo, que olha que foi o primeiro documento escrito do Novo Testamento, foi a primeira carta e a segunda carta aos Tessalonicenses, pelo menos 10 anos antes de Romanos ter sido escrita. E o que ele fala aqui no capítulo 1 da segunda carta, ele fala assim, a partir do verso 6, eu vou ler um pedacinho. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que causam tribulação, e dar alívio aos que estão sendo atribulados, e a nós também. Vai acontecer isso quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu, com seus anjos poderosos, em meio a uma chama flamejante. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Sofrerão a pena de destruição interna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder, num dia que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos que creram, inclusive vocês que creem no nosso testemunho. Então, a volta de Cristo, ela dará um basta no pecado, dará um basta em toda maldade. Então, enquanto isso, o que acontece conosco? Passamos por tribulações? Passamos. Mas a Bíblia diz: regozijem-se. Por quê? Porque a sua vida cristã, ela não se prende a um domingo, você ir na igreja, ouvir a palavra e ter a sua fé renovada. Claro que isso é fantástico e é fundamental. Mas é todos os dias vivendo pela fé e tendo a mente renovada. A Bíblia fala em Romanos capítulo 9, nesse capítulo que nós estamos trabalhando, que nós somos os vasos de honra e fomos selecionados como vasos de honra desde o ventre da nossa mãe. Então vamos ver aqui nesse Romanos capítulo 9 algumas coisas desses versículos que nós acabamos de ler. Do 22 ao 24, ele fala: se Deus querendo mostrar sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição. Quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos de sua misericórdia que preparou para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. O que ele está dizendo é o seguinte, que a salvação é resultado imediato de uma ação direta de Deus. Não depende de nada do ser humano. E ele fala para os profetas: eu vou me compadecer de quem eu quiser. Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E eu vou formar um povo a partir de um povo que não me conhecia, que não me buscava. Isso é dito pela boca do profeta Oséias, né? E Isaías fala: apesar de Israel ter tantos filhos no mundo como as areias do mar, apenas um grupo pequeno será salvo. Então, qual é o contexto disso, irmãos? Por que Paulo está escrevendo isso? Porque Paulo está abismado com o que aconteceu. Os judeus, a nação judaica como um todo, ansiava todos os dias pela vinda do Messias. E o Messias veio e eles o rejeitaram. E, a partir daquilo, os gentios, nós, né, que éramos considerados não povo de Deus, fomos entrando na igreja e tornando-nos co-herdeiros de Deus. E o judeu não aceitou isso de forma alguma no início do cristianismo. Era uma blasfêmia. Tanto é que o apóstolo Paulo, que era dos judeus, do fariseu, dos mais radical, ele quis destruir a igreja quando ela estava surgindo. E o próprio Cristo teve que aparecer para ele, para virar a cabeça dele e transformar ele numa nova pessoa. E esse se torna um maior defensor do cristianismo naquela época. E os judeus, quando veem Paulo fazendo isso, ficam extremamente com ódio. Você é um traidor, você é o vira-casaca, vamos matar esse homem. Você vai ver isso no livro de Atos, a partir ali do capítulo 12 até o final, o tempo todo. E Paulo está falando: ó, isso eu não tenho nada a ver com isso. É uma proposta de Deus segundo a sua soberania.
a eleição. E isso foi profetizado não por mim. Paulo usa as Escrituras. Os profetas já predisseram isso. Não é da minha cabeça. Não é um argumento pessoal. Aí ele começa a citar Oséias, que nós lemos, né? Capítulo, no verso 25 e 26, quando ele fala, serei buscado por um povo que não era povo, ele está dizendo que a admissão dos gentios ao povo de Deus era algo séculos e séculos já profetizado. Já profetizado. Então Paulo fala, olha, eu quero persuadir vocês, olhem as Escrituras, vai lá no profeta Oséias, vai lá no profeta Isaías, está tudo lá, está tudo escrito, vai nos Salmos, está tudo escrito. A própria Torá, Moisés fala isso. Então ele tenta persuadir para que eles enxerguem, entrem, por favor, entrem para o reino de Deus. Repara que o apóstolo Paulo não está condenando os judeus, não está apontando o pecado dos judeus. Ele está tentando ganhá-los. É um grande homem, é um polemista, é um mestre que usa a lógica, o conhecimento da Escritura, mas também um grande cavalheiro, porque ele respeita os judeus. Ele era um judeu. Ele é um judeu. Ele não negou a sua nacionalidade. Um grande cavalheiro. Isso é uma tática perfeita de evangelismo. Quando a gente quer falar de Jesus a alguém, a gente nunca pode acusar, apontar pecado, enfiar Jesus pela goela das pessoas. Não é assim, irmãos. Por quê? Porque nós também estávamos em trevas. Nós também estávamos cegos. Então, esse contexto que ele está usando aqui de Oséias, capítulo 2, verso 23 de Oséias, Oséias profetizou isso quando? Ele profetizou no primeiro ano de cativeiro da Síria. Só para a gente entender. Israel na Palestina era uma nação só. Né? Rei Saul, depois veio rei Davi, depois veio rei Salomão. Após a morte de Salomão, o reino se divide em dois. O reino do sul fica com as tribos de Judá e Benjamim, e as 10 tribos restantes vão formar o reino do norte, que terá como rei Jeroboão, que vai simplesmente destruir o culto a Deus, vai criar um novo templo, vai ordenar novos sacerdotes e, enfim, vai levar a apostasia total. Né? E esse povo vai se degradando, se degradando, se degradando, se degradando a um nível tão terrível, chegar até o ponto de cometer vários tipos de formas de satanismo, até sacrifício de criança. E Deus chega e falou, dá um basta, eu não quero mais esse povo para mim. E esse povo vai deixar de existir. E Deus levanta a Síria vem, faz uma grande matança, destrói o reino do norte e leva para o cativeiro. E é nesse cativeiro que Oséias está profetizando isso. Vocês deixaram de existir como povo de Deus, vai vir um novo povo. Deus vai escolher um povo que nunca o buscou, que nunca se interessou por mim, apontando para a igreja de Jesus Cristo formada pelos gentios, mostrando a terrível realidade do que é estar em pecado, é você não ser povo de Deus. Repare, a Bíblia não fala que haverá uma grande fraternidade, todo mundo vai se converter no final. Não, ela fala de uma separação mesmo entre os que serão salvos e os que estarão para a perdição eterna. Perdição eterna. As profecias do Antigo Testamento, elas se cumprem de 3 modos. Primeiro modo, ela é imediata e literal para a época que o profeta falou. E atua diretamente na história de Israel do Antigo Testamento. Segunda aspecto, ela é intermediária e espiritual, porque ela traz para a realidade da vinda de Jesus Cristo, né, e a formação da sua igreja. E terceiro, ela aponta para o futuro de forma definitiva e eterna, mostrando a consumação do reino de Deus. O apóstolo Pedro escreve na primeira carta, capítulo 1, verso 10 e 12, diz que os profetas do Antigo Testamento já previam isso por causa de uma ação direta do Espírito de Deus neles, na mente deles. E eles queriam saber quando isso ia acontecer, quando o Messias viria e ia transformar o povo de Deus num único povo, juntando gentios e judeus. E diz que Pedro ainda fala mais que os anjos também querem saber isso.
Então, o profeta está falando de uma situação daquela época imediata, mas está mostrando que algo mais grandioso ia ocorrer no sentido espiritual. E nós vimos nessas ministrações de Romanos 8, 9, que a misericórdia de Deus separa os eleitos, aqueles que ele conhecia antes de nascer. Os que de antemão conheceu, a esses também chamou. Romanos 8. Os que chamou, a esses também justificou. E os que justificou, eles também o glorificou. Quer dizer, nós seremos glorificados ainda. Seremos a semelhança da imagem de Jesus. Os judeus tinham um privilégio tremendo. Tinham um privilégio tremendo. Então, mas rejeitaram. A bênção do Evangelho não se limita apenas ao perdão dos pecados, não ir para o inferno. Isso é fantástico. Mas não, ela traz uma mudança de não povo marginalizado para filhos de Deus. É isso que Osés está falando. Serão chamados filhos de Deus. Os judeus tinham os oráculos de Deus, tinham os profetas, tinha a lei, e rejeitaram quando Deus veio na forma de Jesus Cristo. Rejeitaram o Messias, mesmo sabendo que ele era da linhagem de Israel, que ele era da tribo de Judá. Os gentios estavam em trevas, ignorância, estavam cegos. Quando Jesus vem, começa a pregar o Evangelho, os fariseus e saduceus, que eram os doutores da lei, 20 e tantos anos estudando e decorando o Antigo Testamento de cor, de repente, quando vem aquele Galileu, aquele operário, aquele homem que não estudou na escola dos rabinos, vindo de um lugarejo insignificante, que era Nazaré, né? Ele chega e fala: vocês não conhecem as Escrituras, porque elas testificam de mim. Ele coloca dúvida em tudo que eles aprenderam, com uma forma brilhante, genial. Ele bate nos mestres da lei. A ideia que vocês têm do Messias é falsa, Jesus disse. Vocês querem um Messias guerreiro, né? Para livrar da dominação romana. Não, eu não vim para isso. Eu vim para dar vida eterna. Não, ele é um enganador, mata, crucifica. Não foram isso que eles fizeram? Crucificaram o verbo de Deus. E olha só, o verbo de Deus é o meio pelo qual a Trindade fala. Deus Pai, Deus e Deus Espírito Santo falam através do verbo de Deus, que é o Filho. Jesus é a palavra dele. Então, quando você vê no Antigo Testamento Deus falando com Moisés, Deus falando com os profetas, é o Cristo falando com eles. Porque ele é a voz da Trindade. O que Paulo está dizendo, olha, os gentios foram eleitos antes de nascerem. Quando eles ouvem o Evangelho, alguns gentios, nem todos, né? O coração dele arde e eles aceitam, agarram a palavra de Cristo, entregam a vida para Jesus e o Espírito Santo sela eles. Sela eles. E aquele povo que não era povo aí vai virar povo de Deus. A mesma coisa acontece com os judeus que também se convertem. Então, a igreja, que é a noiva querida do Cristo, que Cristo ama, protege a sua igreja, tem cuidado, tem interesse nela, tá? E proteção, ele é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós. Ela é constituída de judeus que creem e de gentios que creem. Os gentios que eram considerados sem alma assumiram uma posição de dignidade e de honra, graças à cruz de Cristo. Vamos agora ver o verso 27 a 31. Isaías clama com relação a Israel: embora o número de israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra a sua sentença de forma rápida e definitiva. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, seríamos como Sodoma e Gomorra, que Sodoma e Gomorra foi completamente destruída pela ira de Deus. Isaías está falando, nós pecamos tanto que apesar de sermos descendentes, se Deus nos separasse um grupinho pequeno, a gente deixaria de existir. Então Isaías está sendo esmagado com o peso dessa revelação, irmãos. E ele recebe essa ordem para profetizar os judeus. Ah, os judeus se baseiam na promessa de Abraão. Nós seremos como a areia do mar. Verdade, foram, multiplicaram, cresceram. Verdade. Deus cumpriu essa promessa, são inumeráveis. Mas também cumpriu as profecias. Só o remanescente será salvo.
No verso 28, olha o que ele fala para nós, irmãos. Pois o Senhor executará sua sentença de forma definitiva. Deus cumpre sua palavra. Ele julga, ele pune. A palavra de Deus é espada de dois gumes, faz separação entre alma e espírito. Cristo mesmo falou: eu não vim para trazer paz, eu vim para dividir, para formar um povo para mim. Ele, quando olha para Jerusalém, nas semanas, na Semana Santa, né? No domingo de Ramos, ele tem uma crise de choro e fala: quantas vezes, Jerusalém, eu quis reunir você debaixo das minhas asas, como uma galinha faz com os pintinhos. Eu mandei os profetas, eu mandei todos, mas vocês não recusaram. E eu vim pessoalmente e vocês não ouviram. O destino de vocês está selado. Vocês serão destruídos. E foi o que aconteceu. No ano 70, os romanos destruíram Jerusalém, destruíram a nação de Israel. E os sobreviventes, que foram muito poucos, em torno de 300 mil, foram levados para Roma e trabalharam como escravos até a sua morte, inclusive na construção do Coliseu. Flávio Josefo testemunha isso. Então, irmãos, reparem, o apóstolo Pedro fala na sua segunda carta, no capítulo 3, aonde as pessoas continuam dizendo: onde está a sua promessa? Quando é que Jesus vem? Cara, aí Pedro fala: vocês estão agindo igual o povo da geração de Noé, que chamavam ele de velho gagá, que está construindo uma arca. Olha Isaías falando, o povo de Sodoma e Gomorra também não estava nem aí, olha o que aconteceu. Todo mundo foram avisados. Anos de deboche, casavam, negociavam até que veio a destruição. Por isso que Cristo fala em Mateus 24, lembrai-vos da mulher de Ló, que vivia em Sodoma e Gomorra. Então, o verso 29 e 31, ele está mostrando agora para nós que nós somos a promessa. Nós somos remanescentes. As promessas de Deus nunca são incondicionais, elas não se realizam de forma automática. Ela depende da nossa atitude. Eu sou cristão, eu tento passar o evangelho para meus filhos, mas agora, se eles vão aceitar, se eles vão viver o evangelho, já não é mais minha responsabilidade, meu irmão. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Ninguém é salvo por tabela, tá? Então, ele fez maravilhosas promessas a Israel. Fez, mas também fez ameaças. É só você abrir o livro de Deuteronômio. Está lá. Isaías está falando: a misericórdia de Deus é deixar um remanescente. Senão seríamos como Sodoma, todos seriam destruídos. Então, a grande mensagem da Bíblia, em Romanos principalmente, fala isso, que ninguém merece ser salvo. O fato de você nascer judeu não garante a salvação. O fato de você ser uma pessoa boazinha, fazer caridade, não garante a salvação. Então, todo esse evangelho que exalta Israel, né, que fizeram até facções criminosas evangélicas, tudo é falso, irmãos. Deus produziu a semente do seu povo, a sua descendência. Pela graça sois salvos mediante a fé. É um dom de Deus, não vem de nós. O que é espantoso é eu olhar minha vida e falar: caramba, fui salvo. Só pode ser explicado pelo amor e pela misericórdia de Deus. O novo Israel de Deus não é a nação de Israel, irmãos. É a igreja. A igreja, o corpo do Cristo, constituídos de todos aqueles que creram no Senhor Jesus, judeus ou gentios. Creu no Senhor Jesus. Romanos está dizendo, principalmente no capítulo 9, a suprema bondade de Deus formou a gente no ventre da nossa mãe e fomos chamados por Deus. Deus nos chamou não é para dar uma vida próspera e confortável para nós, porque nesse mundo nós passaremos por tribulação, mas transformar-nos, transformar o nosso caráter. O Espírito Santo está aqui para isso, para que a gente seja cada vez mais parecido com Jesus. Isso é a eleição. Não se trata de predestinação. Cada dia, você que tem o Espírito Santo de Deus, que ama Jesus, você é um agente da transformação do reino de Deus. Você transforma a realidade ao seu redor. Você é povo de Deus. Não podemos ser como as outras pessoas que vivem murmurando e se queixando, não. Nós temos esperança.
tá? Somos um povo que não era povo. Então, o que me resta então? Adorar a Deus, adorar a Deus. Ele veio na minha vida num dia especial e mudou meu coração para outro sem igual. Isso diz esse louvor lindo que a gente ouve nas igrejas. Fomos selecionados. Éramos não povo, agora viramos povo. Por nada que a gente tenha feito, nada merecemos isso. Não merecemos nada. Foi uma obra do amor de Deus. Só existe um Deus no mundo. E esse Deus é amor. Amém? Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.